Fala pessoal, boa tarde. Aí para vocês a gente vai dar continuidade com a aula que a gente parou na, na nossa aula anterior, é um segmento. A gente viu aquela prática, né, lá no laboratório, né, nas turmas, e nas duas a gente iniciou, mas porém a gente não concluiu. Onde a gente falava de internet, né, falava de taxas de velocidade, de funcionamento, falava de ping, e daí eu vou trazer algumas funcionalidades para vocês aqui hoje para que complemente aquela aula, uma vez que não deu tempo que todos terminassem, né? Então a gente vai dar continuidade falando desse assunto e a gente também vai falar, né, de algumas coisas de internet, né, de funcionamentos de internet, esclarecer algumas dúvidas disso aí, beleza? Primeira coisa, eu trouxe as unidades de medidas que a gente falou um pouco, né, sobre lá na sala. Eu escrevi lá no quadro para vocês e aqui eu trouxe um questionamento. Por que um, um KB, né, 1 kbyte equivale, né, 1 kbyte equivale a 1024 bytes? A primeira coisa vai estar na unidade de medida. Aí, 1K, né, 1000 kbytes, sempre vai ter essa unidade kilobyte, né, para que essa medida, né, atinja a casa decimal milhar, né, desde que seja de base 10, né, quando ela vai ser elevada à terceira potência, ela vai atingir uma milhar, né, exatamente, no caso, 1000 unidades aí. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Quando falamos em bytes, né, todos são aí grupos de bits, né, mas não estamos falando de base 10, mas sim uma estrutura fundamental, aonde um byte corresponde a 8 bits. A gente já discutiu isso bastante na aula e sempre vai ficar, né, essa quebrazinha, esses pedacinhos, né, sobrando. Então, por exemplo, né, um giga, né, 1 giga vai ter 1024 bytes. 1 gigabyte tem 1024 megabytes. Se for 2 gigas, né, vai ter 2048 megabytes. Sempre vai ficar quebradozinho essa conta, essa quantia aí. Beleza? Então, os bits só podem ser 0 ou só podem ser 1, né? Então, assim, quando a gente quer falar, expressar quilo de bytes, né, vai levar esse número inteiro a uma base 10 até a gente atingir, né, essa parte. Mas não é um número inteiro possível que atinge exatamente o valor 1000, então ao elevarmos a base 2 à décima potência, teremos 1024. Aqui vai ter uma tabelinha nessa parte de baixo, onde a gente vai estar falando de byte, kilobytes, megabytes, gigabyte. Sim, aqui é a URL de onde eu tirei, né, essa tabelinha e esse texto. E a gente vai ver algumas dessas unidades agora. Então, um byte vai corresponder aqui, né? Byte, um byte, 8 bits, está aqui entre parênteses, equivale a 1 byte. 1 kilobyte, no caso 1024, né? 2 elevado a 10 kilobytes é igual a 1024 bytes, certo? Então, megabyte aqui vai dar igual a 1024, né, kilobytes também. 1 giga, né, vai dar essa quantidade e vai ser igual a 1024 megabytes, né? Terabytes, vocês sabem que é 1000. Eu fiz uma tabelinha aqui no bloco de notas para mostrar para vocês aqui, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver só se eu consigo aumentar, né, essa tabelinha aqui, fonte, vou colocar mais um pouquinho de tamanho, aqui, pronto, melhorou. Nessa tabela vai estar expressado melhor, então assim, 1 byte é igual a 8 bits, 1 kilobyte, né, 1000, como a gente já viu, 1024 bits, 1 mega corresponde a 1024, né, kbits aí, kbits, né? 1 mega, nesse caso 1000, né, vai ser 1024 kbits, né? 1 giga corresponde a 1024 megabytes e 1 terabyte vão ser correspondentes a 1024 gigas, né, ou 1000 gigas aí. 1 tera é só a abreviação, como a gente tem unidades, dezenas, centenas e milhares, né, quando a gente tem aí os números, número 1, número 10, 100 e 1000, vai ser basicamente essa unidade de medida. Beleza, mas e por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente já discutiu várias vezes sobre a taxa de velocidade de internet.
a taxa de velocidade que você paga na sua casa. Então, toda distribuição de internet, ela acontece em megabits. Toda distribuição de internet acontece em megabits. Porém, por uma questão de logística, o provedor vai fazer o anúncio de que ele vai dizer, o provedor vende 50 megas, né? Mas esse mega ele não é megabytes, e sim megabits, né? E a gente vai entender um pouquinho desse funcionamento aqui, beleza? Então, também tinha pedido a vocês para dar uma observada nos endereços IP, né, endereços DNS no servidor, acessos de servidores web, né? Então, aqui para descobrir o endereço IP do Google, né, por incrível que pareça, eu pinguei. Você abre o prompt de comando, vai digitar aí ping www.google.com.br e ele vai mostrar aí nesse caso o endereço IP retornando que aquele servidor está alocado. Esse IP aqui é um IP versão 6, né, diferente do IPv4, que a gente vai estudar ele, né, mais um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse IPv6 mais à frente, certo? Então aqui ele está mostrando o retorno das informações, o tempo em milissegundos aqui no final que ele está demorando para fazer essa conexão. É interessante que eu estava conectado à rede da TIM quando eu fiz esse teste, né? Então não era uma velocidade relativamente boa, né, que eu estava conectado a ela. Eu comecei a fazer isso ontem. Hoje eu pinguei, né, com outra conexão de internet, no caso conectada à internet da minha casa, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, né, sobre essa conexão de internet aqui, e dá para vocês observarem o tempo. Anteriormente, como quando eu conectei aqui nesse caso, deixa eu ver se dá para marcar aqui. Quando eu conectei, dá assim. Quando eu conectei aqui, ele está retornando um tempo em milissegundos, certo? Na conexão de rede ontem, né, eu fiz essa conexão. Então ele retornou esse tempo, 174 milissegundos, é o tempo que a conexão demora para ir lá no servidor web da Google e retornar, né? 220 milissegundos, 181 milissegundos, 259 milissegundos. 4 pacotes foram enviados, 4 pacotes foram recebidos, não foi nenhum perdido. O tempo em média que ele demorou para ir lá, no caso o tempo em milissegundos, está aqui 208 milissegundos, tá? Então esse mesmo teste eu fiz conectado a uma rede Wi-Fi, uma rede relativamente melhor, né? Observa também que o servidor que foi pingado nesse momento também já foi outro, ó, o endereço IPv6 aqui que a gente vai falar sobre, ó, aqui é 40.0.1.801, aqui 40.0.4.807, né? É outro endereço IP, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. E o tempo retornado em milissegundos, ó, 65, 61, 60, né? 4 pacotes foram enviados, 4 pacotes também foram recebidos, nenhuma perca, né, de pacote aí teve nessa conexão. E a média 61 milissegundos. Então por que isso aconteceu? A gente vai falar sobre isso, né, no próximo slide, vai ter explicando aí para vocês, né, esse funcionamento, porque basicamente, né, são duas redes diferentes aí, né. Eu testei ontem também, né, a gente precisa entender isso, entender a real velocidade da nossa conexão da TIM. Se eu perguntasse a vocês aí agora, que eu queria que vocês fizessem, tipo, eu testei aqui, né, eu tive 467 milissegundos de ping, ou seja, o tempo em milissegundos que demorou para a conexão ir nesse servidor e retornar para o meu. Eu estou conectado com a taxa de download de 11.02 Mbps, né, megabits por segundo, né, megabytes por segundo aí a conexão. Isso eu quero que vocês me esclareçam. E a taxa de upload 0.97 Mbps. Tá? Então eu vou dar uma pausazinha e eu quero que vocês me retornem, né, com essa informação aí. Eu quero que vocês me retornem com isso, me dizendo, né, qual é a real taxa de velocidade, na opinião de vocês, que eu estou conectado aqui, beleza? Então, só para esclarecer, retornando aqui, tá? A gente tem aí uma taxa de velocidade, né? Tudo que a gente tem na internet é com relação a bytes,
né? Arquivos são em bytes, né? Em kilobytes, em megabytes, né? Todos os arquivos vão utilizar essa unidade de medida aí. Então nós temos uma taxa de velocidade aqui que é 11,2 e a gente vai precisar converter essa taxa de velocidade para a parte de bytes. Eu tenho 11,2 megabits. Então como é que eu transfiro isso para bytes? A gente sabe que 1 byte corresponde a 8 bits. Então basta que eu divida essa velocidade. Então dividindo aqui 11, né? 11 por 8. A minha taxa, né, em megas aí aproximadamente aqui vai dar 1,3,75. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fizer um download por obrigação, eu tendo essa taxa de velocidade, eu tenho que ter basicamente aí essa taxa de transferência de dados. Ele tem que transmitir a aproximadamente 1,375, certo? Então, por exemplo, se eu estou pagando sobre 10 megas, eu tenho que dividir por 8 para saber a minha real velocidade. 20 megas, 30 megas, né? Se eu estou tendo uma conexão de 2 megas, né, dividido por 8, vai dar aproximadamente 250 kbytes, né? Kbits por segundo essa transferência. Então isso é uma transferência muito baixa, né? Não atende às necessidades para uma velocidade de internet, né, que a gente precisa hoje, né? Então, se eu perguntasse a pergunta que eu fiz a vocês com relação a essa taxa de velocidade, né, basicamente vai dar 1,72 megas a minha velocidade de internet real aqui nesse momento, beleza? Vamos dar continuidade. Eu fiz outro teste, né, tipo quando eu cheguei em casa eu conectei a minha rede, né, eu tenho rede de internet aqui do provedor da BrisaNet e eu pago sobre 50 megas, né, e aqui eu coloquei no slide que está conectado a frequência de 2.4 GHz, né. Então o que é que acontece? Os roteadores hoje eles estão utilizando duas taxas de velocidade, né, duas taxas de velocidades diferentes com relação a essa conexão aí. Então eu tenho uma taxa, eu pago a internet aqui sobre 50 megas, tá? Eu pago 50 megas de velocidade de internet na BrisaNet conectada a 2.4 GHz. O que é que acontece? Agora, né, alguns provedores estão trabalhando com a frequência de internet turbo, uma frequência turbo de internet. O que quer dizer essa frequência turbo de internet? Quer dizer que eu tenho duas conexões, duas redes. Uma rede que vai ter uma taxa de velocidade e outra rede que vai trafegar em outra frequência e terá outra taxa, dará outra conexão. Eu vou deixar um link também na descrição do vídeo, né, explicando sobre essa taxa de internet para que vocês vejam também, né, isso bem direitinho, beleza? Então na minha internet de 2.4 GHz eu pago 50 MB, né, aqui de casa, 50 megabits, né? Então eu estou tendo aí a taxa de 23.75, né? Estou conectado aí na taxa de download de 23.75. Isso aqui megabits. Se eu quiser saber em bytes com relação a downloads, eu vou dividir aqui 23 dividido por 8. Então eu vou ter uma taxa de download, obrigatoriamente para fazer um download eu tenho que fazer a 2,87. Para fazer um testezinho rápido aqui, né, eu vou abrir um site aqui de música para fazer um download para a gente fazer uma análise, né, uma análise rápida sobre isso. 2,875 está dando a minha conexão de internet aqui, né? Eu vou baixar aqui um CD qualquer só para a gente ter ideia, né, dessa conexão. Deixa só ele conectar aqui, né? Tem algumas coisas que estão ligadas aqui em casa nesse momento, né? Inclusive aí a televisão está ligada e está conectada à lista de internet de endereço IP também, né? Então esse CD aqui ele tem 76,96 megabytes, né, de tamanho de arquivo. Quando eu colocar aqui em download, né, ele vai começar a baixar, certo? Só pra gente dar uma comparada aqui. Hoje tá demorando um pouquinho, né? Tá todo mundo em casa em quarentena, então provavelmente o fluxo de internet vai demorar mais um pouquinho, né, a conectar
aí, porque todo mundo vai estar acessando, todo mundo vai estar fazendo, né, essas acessando o site, né, de download, utilizando muito o serviço, então essa taxa vai ser um pouquinho, né? Então, ó, a quanto eu estou baixando aqui, ó, 2,87 é a minha taxa e aqui tá aqui, ó, 2,6, 2,3 vai ficar variando, né, de acordo com o uso. Eita, baixou só agora, porque também tá já terminando, né? Então eu fiz um download do CD todo, deu para vocês darem uma acompanhadazinha aí, né, mais ou menos a quanto estava a minha taxa de transmissão, né, quando a gente vai falar de uma taxa de velocidade de internet. Espero que tenha dado para vocês entenderem aí direitinho, certo? Na minha outra frequência, né, eu tenho essa frequência no meu celular, né, que é a frequência que eles chamam turbo. Essa frequência é uma frequência diferente de 5 GHz, né, é outra frequência de internet. E nessa outra frequência, olha quanto deu a minha taxa de download, 59,8. 59,8. Deu mais, né, mais que o dobro aí, né, do que essa conexão que a gente tinha na frequência 2.4. Eu vou deixar um link explicando direitinho, né, praticamente a velocidade é a mesma, só que ele permite trafegar mais dados aí, mais informações, né, sobre essa conexão. Beleza? Aqui eu trouxe um comandozinho, o comando tracert. O comando tracert ele vai rastrear quantos saltos de distância eu estou do meu provedor. Então, quando eu estava testando lá no Speed Test, apareceu para mim esse IP 177.37.137.30 na minha rede, né? E daí eu pinguei, que no caso é o endereço IP do meu servidor. E o que é que esse comando tracert faz? Ele vai mostrar quantos saltos de distância eu estou, né, desse dispositivo que está me fornecendo internet. Então, praticamente, eu estou funcionando aqui a 10 saltos, né? Tipo, existem 10 roteadores até chegar lá ao final, né? Para ir no primeiro demorou 1 milésimo de segundo. Esse roteador é o IP que eu tenho aqui dentro da minha casa, né? O meu roteador 92168.1.1. O 2 aqui 7 milissegundos, já é outra rede, ó, é outro endereço IP diferente. No terceiro também, no quarto, né, no quinto, no sexto. Esse aqui ele não conseguiu dar as rotas, né? Deve ser rota escondida. E aqui para chegar nesse IP, né? No final, que é o IP que fornece internet para minha casa, provavelmente isso aqui deve estar lá no provedor, né, de internet da BrisaNet aqui. Beleza? Então o comando tracert vai te mostrar quantos saltos de distância você vai estar, né, para essa rota que te dá acesso de internet até chegar lá. Beleza? O torrent, porque eu coloquei o torrent aqui. O torrent é um dos fatores que pode tornar a tua conexão de internet ruim, né? Conexão de internet ruim como? Né? O torrent é um serviço ponto a ponto, um serviço P2P, né? Onde você faz um download de servidores que estão próximos a você. Então você pode estar fazendo um download de um arquivo da casa do seu vizinho, de uma pessoa que vai estar em outra cidade, né? De qualquer pessoa que chegue, que esteja próximo, né? Uma pessoa próxima a você aí, nesse sentido. Então, o que é que acontece? Outras pessoas também, né? Aqui está o que eu baixei, e aqui ele fica enviando para outras pessoas. Esses estão vermelhos aqui, né? Estão em vermelho porque eu retirei da pasta e coloquei em outro local. Então ele não vai enviar mais para ninguém porque ele não consegue acessar esse arquivo. Esse aqui está verdinho, ó. Esse verdinho aqui de baixo ele ainda vai estar enviando para outras pessoas. Ou seja, quem estiver pesquisando o filme Venom aqui vai achar no meu computador, né? Tiver o torrent, quem tiver próximo a mim aqui vai achar através dele, beleza? Então não é muito bom estar utilizando o torrent sempre. Qualquer coisa dá uma desinstalada ou pelo menos troca os arquivos de pasta para que pare essa conexão aí com os dispositivos, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de ping, né? Como a gente já falou, um ping é um teste de conexão de computadores para checar se dois computadores estão corretamente conectados. Se temos o endereço IP do outro computador, basta inserir o comando ping e o endereço IP do outro computador. O seu funcionamento é caracterizado pelo disparo de 4 pacotes de dados que são respostados em um tempo em segundos, né? Então aqui só tem uma ilustração para mostrar a vocês quando o ping está lá 999, né? O cara botou o macarrão na boca, comeu, soltou, tá tomando suco e o macarrão ainda não chegou no prato,
né? Algumas pessoas que jogam aí vão saber bem o que é isso, né? O ping 350, o cara tá aí esperando a bola e a bola já bateu no rosto dele. Isso acontece muito em servidores de jogos. Continuando. Se não tiver nenhuma perca no pacote, a conexão está perfeita, né? Se o pacote não estiver perdendo conexão aí com o dispositivo. Acredito que deu para vocês observarem aí 192.168.1.1, né? Então, se eu inicializar aqui o meu CMD e digitar o ping 192.168.1.1, né? Ele vai enviar, vai retornar para mim 2 milissegundos de resposta, 1 milissegundo a tempo em média. Aí, né? Ele vai mostrar essa conexão de a média de 1 milissegundo para ir no roteador e retornar aqui no roteador que está aqui na minha casa. Beleza? Nós não calculamos a minha taxa, né, na rede turbo 59,8, né? Então se a gente for fazer aqui 59 dividido por 8, obrigatoriamente eu tenho que fazer download a 7 MB, né, por segundo, né? Então só para vocês terem ideia aí que a gente acabou esquecendo, certo? Deu para vocês entenderem aqui essa parte do torrent, a parte do ping, né, o teste de conexão dos dispositivos, testes exaustivos com o ping. Só esse vídeo aqui vai mostrar um pouquinho para vocês. Quando o ping está muito alto, né, o gato aí vai ficar andando e daí não vai sair do lugar. Isso é problema de ping, tá? Então, no teste exaustivo de ping, os pacotes são enviados e recebidos indefinidamente. Você é quem define isso. Como assim indefinidamente? Então, se eu quiser repetir aqui, para o mesmo servidor, eu vou colocar aqui um "-t", né? Ping "-t 192.168.1.1". Então, ele não vai mandar só 4 pacotes. Ele vai mandar pacotes indeterminados, indefinidamente para o meu roteador e vai ficar testando aí, né, até quando eu quiser, e pode passar um dia inteiro, quantos dias você quiser pingando, tá? Para encerrar o processo, você digita Ctrl C, né? Ele vai encerrar aí e vai dizer quantos foram enviados, 20 enviados, 20 recebidos, demorou 2 milissegundos, não perdeu nenhum, então é uma conexão muito boa, uma conexão que a gente pode dizer aí, né, de uma conexão perfeita, tá? Pronto, continuando. A parte de ipconfig e ipconfig/all, né? ipconfig vai encontrar o adaptador de rede retornando o seu endereço IP, e ipconfig/all obtém as informações mais detalhadas sobre a conexão da rede aí para vocês. Só para mostrar, ipconfig, ele vai retornar as minhas conexões aqui, estado da mídia, né, para conexão, o endereço IP da minha máquina 92.168.56.1, endereço IPv6, a máscara de subrede. Só traz algumas informações básicas, né, da minha rede sem fio aqui, 1.5. Sim, esse era do VirtualBox, que eu tenho o VirtualBox instalado. Esse aqui 1.5 e o gateway aqui padrão. ipconfig /all, aí ele traz as informações completas, né, com o endereço físico da minha máquina, que é o endereço da minha placa de rede, né, recebendo endereço IP DHCP, o meu gateway vai trazer o DNS, e todos aqui estão associados a endereços IPv6, que a gente também vai falar sobre eles aí, beleza? Então, eu acredito que praticamente o que eu tinha para mostrar era isso. Eu vou deixar aqui para vocês, né, esse vídeo para vocês verem lá sobre redes 5G, né, e redes 2.4, que é essa transmissão aí. E lembrando, né, que eu quero que vocês pesquisem, né, servidor de PUBG, servidor do LoL, foi de que mais, meu Deus, do Google, do YouTube, Netflix. Beleza? Então dê uma olhadinha aí, retorne os endereços IP desses servidores, como a gente aprendeu na aula de hoje, beleza? Galera, muito obrigado. Desculpa aí um pouquinho do barulho, né? Hoje não teve como gravar um silêncio total, mas espero que tenha dado para vocês
entenderem aí, beleza? Valeu, qualquer dúvida é só chamar.